Doutor, existe excesso de pornografia? Bom, pessoal, esse é o tema do vídeo de hoje. E esse tema, ele aflige tanto homens quanto mulheres. Para muitos, não gera nenhum tipo de repercussão na vida diária, mas para outros, pode levar a constrangimento, prejuízo no trabalho e até mesmo nas relações interpessoais. Mas o que é que leva a isso? Como é que eu faço para saber se eu consumo pornografia excessivamente? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Felipe Kataoka, médico urologista e apresentador do canal Urologia em Pauta. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, primeira coisa, né? Como é que a gente quantifica isso? Ou seja, como é que eu faço para saber se eu consumo pornografia demais ou não? Isso aí não é algo que é facilmente quantificável. Ou seja, não é uma coisa que a gente consegue simplesmente estabelecer um critério objetivo. A partir de um certo ponto é demais, a partir de um certo ponto tá ok. Não existe, né? Não existe esse número mágico, né? Para a gente poder conseguir definir a partir de onde caracterizaria uma doença. É importante deixar claro o seguinte: ninguém deve se sentir constrangido pelos seus comportamentos sexuais, desde que, obviamente, isso não cause problemas para você mesmo ou para terceiros. Há muitas décadas, a pornografia ela é muito difundida na nossa sociedade, seja de forma explícita ou não. Então é esperado que para alguns isso acabe se tornando um problema. Vamos tentar observar o que a ciência tem a nos dizer sobre isso. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, quem que utiliza pornografia? Estatisticamente falando, em torno de 70 a 80% dos homens e em torno de 32% das mulheres é o público que consome pornografia regularmente. Então, claramente, o consumo ele é muito maior entre os homens. Muito embora o consumo das mulheres não possa ser considerado desprezível. E doutor, por que se usa pornografia? Bom, as principais razões, né, que os estudos apontam para que as pessoas consumam pornografia está associado a satisfazer curiosidades, a aumentar o desejo sexual e, por incrível que pareça, aprender sobre anatomia. Esse ponto ele é interessante, né? Ele parece estranho, até mesmo tolo, né? Até mesmo bobo. Mas para quem está começando a vida sexual, não deixa de ser uma boa maneira de você ter uma ideia do que esperar. Talvez seja menos educativo, mas com certeza é muito mais prático, muito mais real, né, do que as aulas de educação sexual da escola. E doutor, faz bem, faz mal? Enfim, o que a ciência tem a nos dizer sobre isso? Bom, pessoal, obviamente não tem uma resposta pronta e acabada para dizer que faz bem ou que faz mal. Na verdade, essa resposta ela é extremamente individual. Tem a ver não só com o consumo, né, de pornografia em si, mas também a educação recebida, os valores que cada um de nós tem a esse respeito. O que a gente pode elencar como fatos é o seguinte: bom, pessoas que consomem pornografia, elas tendem a ter atitudes mais positivas em relação a sexo. Quer dizer, elas tendem a ser menos preconceituosas, elas tendem a ter mais experimentar mais junto aos seus parceiros e dessa forma ter uma vida sexual mais satisfatória. No caso das mulheres, o que os estudos eles mostram é que assistir pornografia tende a aumentar a sua satisfação sexual e libido. E nenhum estudo demonstrou, né, que haja algum tipo de aumento de violência ou comportamento agressivo por conta de consumo de pornografia. Doutor, e quando é que a pornografia ela se torna um problema? Desse todo que a gente pontuou em relação a homens e mulheres que consomem pornografia, somente em torno de 4 a 10% vai considerar que tem algum tipo de característica viciante. O que acontece? Do ponto de vista médico, a gente não tem uma doença formalmente classificada dessa maneira, como a gente tem, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes, a apendicite aguda. Então, quando a gente tem uma situação dessa, o que a gente utiliza é o termo uso problemático de pornografia. E quem que corre esse risco, né, desse uso problemático de pornografia? Bom,
Quem está sob mais risco, obviamente, é quem assiste mais pornografia, né? Naturalmente ele vai estar mais exposto. Mas per si, isso não significa que você tenha um problema. Pessoas que têm transtornos de humor, depressão, ansiedade, né? Isso pode te colocar em maior risco. Se você tem sentimentos ou convicções negativas em relação a isso, ou se você chegou num ponto em que você prefere se masturbar ou consumir pornografia do que ter relações de verdade com a sua parceria. Isso também é um indicativo que você possa ter problemas. Doutor, e como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou me viciar em pornografia? Bom, como qualquer vício, pessoal, como que é o mecanismo? A pornografia ela vai agir no nosso cérebro, liberando uma substância química chamada dopamina. O que é a dopamina? Ela é um neurotransmissor, ou seja, ela é um mensageiro químico, né, que faz a conexão entre os neurônios. E ela está associada a sensações de bem-estar, de prazer. Então, o nosso cérebro, ele tende sempre a procurar situações que aumentem a dopamina. Isso vai acontecer durante o sexo e tem um papel no sentido da perpetuação da espécie. Por quê? Porque se fazer sexo fosse ruim, fosse algo associado ao desprazer, ao mal-estar, provavelmente nós já estaríamos extintos. E o consumo de pornografia, então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você liberar cada vez mais dessa substância. Então, quanto mais você consome, mais o seu cérebro vai procurar por esses neurotransmissores, te levando a aumentar o desejo. E, eventualmente, outras coisas também podem levar a isso, como, por exemplo, o consumo de drogas. E aí você começa a entrar num círculo vicioso, que leva ao aumento de tolerância. Então, você passa a precisar de doses maiores, né, para obter aquela mesma satisfação. Aí entra impulsividade, compulsividade, a despeito dos transtornos que isso possa causar. Bom, a consequência principal que você vai ter disso é uma redução nas suas funções executivas. O que significa isso, doutor? Significa o seguinte, que você vai ter prejuízo nas suas atividades diárias que não liberam tanta dopamina quanto o consumo da pornografia. Por exemplo, ir trabalhar, levar seu filho na escola, ir no supermercado. E aí, nesse ponto, você vai passar a ter o que os colegas da psiquiatria chamam de disforia. O que é isso, doutor? É quando você se sente frustrado, infeliz, por estar fazendo atividades que não vão liberar aquela quantidade de dopamina, que no caso aqui seria associada ao consumo de pornografia. Outra situação que acaba também transcorrendo desse processo, pessoal, a tua força de vontade, ela cai, ela passa a se esvair, o que torna muito difícil a recuperação. Por quê? Porque situações dessa natureza, em grande medida, elas demandam a sua força de vontade para você se recuperar. E doutor, e como é que isso vai se refletir na minha vida sexual de fato? Bom, pessoal, primeira coisa, esse consumo excessivo, ele passa a alterar a sua percepção do que é sexo na vida real. Que é um ponto que vale a pena deixar claro e que parece até bobo, mas a verdade é que a indústria pornográfica, ela passa uma imagem a respeito de sexo que nem sempre corresponde à realidade e muitas pessoas acreditam nisso. O que eu estou querendo dizer para vocês? É que pornografia é um produto e como qualquer produto, ele é manufaturado, ele é altamente modificado. O filme pornô, ele é roteirizado, ele é editado, ele tem iluminação, ele tem efeitos especiais, ou seja, ele tem toda uma série de artifícios para se tornar mais vendável, comercialmente mais interessante. Além disso, a seleção dos atores, eles tendem a ser diferente da maioria da média das pessoas, ou seja, eles acabam selecionando atores que têm pênis maiores, quando eles vão simular a ejaculação, geralmente usam artifícios para parecer um volume maior, as mulheres aparecem ter uma lubrificação mais rápida, ou seja, a gente tem uma série de mecanismos que tornam todo aquilo que está sendo passado algo muito irreal. Então, na realidade, pessoal, quando você estiver assistindo um filme pornográfico, saiba que aquelas cenas ali, elas são tão reais quanto as cenas de um filme do James Bond. E na minha vida diária, doutor, como é que isso pode me afetar? Bom, se você chegar nesse ponto tão extremo do que a gente está descrevendo, você vai passar a evitar atividades normais, né, para ficar consumindo pornografia, isolamento social, problemas financeiros eventualmente, porque
você vai começar a consumir isso e muitas vezes esse consumo ele é pago, prejuízo nos seus relacionamentos afetivos e outras doenças que podem vir junto com isso, né? Ansiedade, depressão. Bom, pessoal, espero ter conseguido dar um esclarecimento para vocês, né, sobre essa situação que em um primeiro momento talvez possa parecer até engraçada, mas não é. Né? As pessoas que se encontram nesse processo, geralmente elas sofrem muito. É algo que tem tratamento obviamente, ele envolve, além de força de vontade, né, uma avaliação psiquiátrica, muitas vezes o uso de medicação, enfim, e que obviamente, né, a gente sempre procura que ninguém chegue nesse ponto. Não é algo facilmente mensurável, como a gente pontuou, mas se você percebe que isso de alguma forma começa a te trazer comprometimento, vale a pena você buscar ajuda, né, com seu urologista, consultar um psiquiatra. É isso. Bom, então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Comenta, dá like, se inscreve no canal, que isso sempre vai ajudar a gente por aqui. Grande abraço.